Que se coloquem. Marcos capítulo 10, versos 17 a 22. O tema da mensagem de hoje à noite é tão perto, porém tão longe. Tão perto, porém tão longe. A palavra de Deus diz assim, Marcos capítulo 10, versos 17 a 22. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Nosso Deus, nosso coração pesa ao perceber o quanto este homem esteve perto da vida eterna, o quanto esse homem esteve perto da salvação. E pesa, ó Deus, ao percebermos que foram as riquezas que o afastaram daquilo que ele almejava. Nosso pedido ao Senhor é que tal questão não se suceda conosco. Que se há alguém aqui que não conhece a Cristo, que não seja esta a razão de desviar-se do Senhor e não conhecer-te como seu único e suficiente Salvador. Ajuda-nos, Pai, enquanto estudamos a Tua Palavra, nós carecemos do ministério do Teu Espírito Santo iluminando o nosso entendimento, para que seja o Senhor a falar e não as palavras de um homem. Nós, nessa dependência, oramos em nome de Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos, tão perto, porém tão longe. Nesse texto nós encontramos um homem que esteve face a face com Deus. Esse homem que está descrito aqui, ao qual nós costumeiramente chamamos de o jovem rico, ele fitou os olhos do Senhor Jesus. Ele fitou os olhos do Filho de Deus. Ele ouviu as palavras do Filho de Deus aos seus próprios ouvidos. O Senhor Jesus lhe deu uma exortação particular a ele, o que ele especificamente precisava fazer. Nós reconhecemos que os privilégios desse homem foram privilégios, insuperáveis. Não há como alguém pensar em algo maior do que isso. Estar em pé diante do próprio Deus, ouvir as instruções do próprio Deus dirigidas à própria vida dele. Ele demonstra, enquanto conversa com Jesus, que apesar de tudo que ele vivia, ele precisava de algo mais. E foi isso que ele foi buscar. Ele não estava contente com aquilo que tinha. Ele precisava de algo mais, não para completar o que ele tinha, mas que desse a ele algo que aquilo que ele tinha não podia dar. Olha, deixa eu dizer algo a você. Jesus não é um complemento. Jesus não é aquilo que você precisa para completar a sua vida. Jesus não vem completar a nossa vida. Ele vem nos dar vida, porque tudo aquilo que tínhamos sem Ele não era vida. Jesus não completa a vida de ninguém. Ou Ele é a nossa vida ou não é a nossa vida, mas Ele não é simplesmente mais uma parte da nossa vida. Eu tenho tudo, me falta uma coisinha só. Se eu acrescentar Jesus, eu vou ser feliz. Você está enganado. Isso não é verdade. Tudo que você tem nunca lhe trouxe felicidade. Tudo que você tem nunca lhe trouxe paz, nunca lhe trouxe descanso. Coisas que apenas Jesus pode fazer. E Ele não faz somando Ele ao que você possui. Ele faz excluindo o que você possui e somando tudo a Ele. Quando tudo está diante dEle, daí sim você vai provar a paz e o descanso que você tanto quer. Mas Ele não é um acréscimo. Jesus não é uma vitamina que tomamos para nos sentirmos mais fortes. Ele é a nossa vida.
Não confunda as coisas. Ele não é algo a mais para você acrescentar. E olha, esse jovem teve uma oportunidade ímpar de obter a vida. Não há um registro que esse jovem tenha voltado a falar com Jesus. Não há um registro que diga diretamente que ele tomou uma posição diferente daquela que ele tomou naquele dia. E, infelizmente, se ele não fez isso, o destino dele foi trágico. Tão perto. É incrível a gente perceber isso. Tão perto, tão próximo, mas tão longe. É incrível alguém estar diante de Deus, ouvindo o próprio Deus falar questões específicas para a sua vida, o próprio Deus olhar nos seus olhos e lhe dizer o que você precisa fazer. Uma questão inigualável, mas ao mesmo tempo tão distante. Eu amo um folheto que infelizmente foi deixado de lançar. Eu fiz muito evangelismo com esse folheto, desde a minha infância. E ele tinha um título muito interessante. Era o título assim: Errou o céu por 45 centímetros. Eu já falei desse folheto para os irmãos. E você tomava aquele folheto, tinha a imagem de coração de uma régua, alguma coisa de medir, não é? Estava lá: errou o céu por 45 centímetros. Normalmente a reação das pessoas ao entregarmos o folheto era rir. Elas riam. Como assim? Errou o céu por 45 centímetros. Era a oportunidade que a gente queria, não é? Então a gente abria o folheto e mostrava para ela: olha, se Deus estiver só aqui na sua mente, mas não chegar ao seu coração, você errou o céu por 45 centímetros. Esteve tão perto, mas tão longe do coração. Foi o que aconteceu com esse jovem. Se ele não tomou uma decisão após isso, infelizmente ele errou o céu por muito, muito pouco, mas isso não muda o fato. Ele errou. Eu quero dizer algumas coisas sobre esse jovem homem, e quero depois concluir com o texto que nós lemos sobre Jacó. Qual a diferença entre dois homens que estiveram tão próximos de Deus? Um teve um resultado e outro teve outro. Eu quero observar com os irmãos isso nessa noite. A primeira coisa que eu quero dizer sobre esse jovem é a forma que ele buscou a Deus. Quando Jesus conversa com ele aqui, Jesus fala questões dos mandamentos no verso 19, se você pode observar na sua Bíblia. Tu sabes os mandamentos. Jesus já vai diretamente àquela questão. E ele diz: olha, Senhor, tudo isso que você tem dito, tudo isso que há na Bíblia, na palavra de Deus, eu tenho feito desde a minha mocidade. Então ele não era alguém ignorante a respeito das coisas de Deus. Ele não era alguém que desconhecia o que Deus desejava dele. Ele sabia disso. A grande questão que envolvia é que a forma que ele fazia essas coisas não pôde fazer nada por ele. A ação desse jovem é aquilo que nós costumamos chamar de religiosidade. Literalmente, esse rapaz era um rapaz religioso. Ele cumpria coisas que foram colocadas diante dele para ser cumpridas. Ele tinha uma vida religiosa aparentemente perfeita. Mas notem, quando vem a Jesus, ele está reconhecendo que essa vida religiosa não está dando para ele aquilo que ele precisa. Se ele vem a Jesus é porque realmente essa religiosidade dele não está surgindo o efeito que ele esperava que realmente surgisse na vida dele. Ele esperava que, sendo alguém religioso, isso teria um efeito e não estava tendo. Agora, por que isso acontece? Porque, irmãos, religiosidade não tem poder para atingir o ponto que nós precisamos. Abra comigo sua Bíblia, Marcos capítulo 7. Eu gostaria que você conhecesse muito bem esse texto e tivesse esse texto constantemente diante dos seus olhos. Olha só o que diz os versos 21 a 23 de Marcos 7. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. E olha como termina o texto. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Religiosidade é capaz de tratar apenas o exterior, mas religiosidade não muda o coração. O nosso vazio não está no comportamento, o nosso vazio está no coração. E religiosidade não consegue chegar até o coração. E o coração aqui é o contrário do que nós somos exteriormente, é Deus olhando dentro.
E se nós queremos mudança, essa mudança precisa começar por dentro. Não é simplesmente uma mudança de comportamento, é uma mudança do que o meu coração ama. O problema daquele jovem que a religiosidade não conseguiu solucionar é aquilo que o coração dele amava. Tudo que ele fazia não teve poder para mudar o coração dele. Toda a religiosidade dele, todos os seus atos religiosos, tudo aquilo que ele fazia constantemente, desde a sua mocidade, foram incapazes de acrescentar algo ao coração deles. Mas sabe, a religiosidade, quando a pessoa procura buscar Deus de forma simplesmente exterior e não permitindo que Deus haja no coração dela, isso tem uma consequência. A gente não pode pensar que a gente vai agir assim, simplesmente agindo exteriormente, sem permitir que a palavra de Deus, qual espada de dois gumes, adentre o nosso coração, que isso vai ficar da forma que nós queremos. Não, eu quero usar um exemplo com os irmãos sobre o que isso faz. Abra a sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 23, versos 27 e 28. Observe o que acontece quando nós vivemos simplesmente uma religiosidade e não uma vida espiritual verdadeira. O Senhor está falando com os escribas. E nos versos 27 e 28 ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus aqui usa um exemplo que eles conheciam muito bem. Algum tempo antes da Páscoa, para que os judeus não se tornassem impuros, eles pintavam os sepulcros nos cemitérios. Imagina a imagem bucólica, não é? Aquele gramado verde, aqueles sepulcros todos pintados com cal branco, as árvores, o vento soprando, você olhava, era uma imagem de certa forma bonita. Ficavam bonitos os sepulcros pintados, contrastando com o verde da grama e com os jardins que havia ao redor. Jesus está dizendo, assim é a vida de vocês. Para quem olha de longe, para quem não observa, a vida de vocês parece bonita. Parece uma vida realmente linda de se ver. Mas quando nós chegamos mais perto, nós vamos observar o que tem, não no exterior, mas no interior, e Jesus aqui mostra para eles o que havia dentro das sepulturas. Jesus olha, aquilo que está por fora contrasta com aquilo que está por dentro. Então ele diz, vocês são semelhantes a esses sepulcros. Por fora parecem formosos, mas dentro, ossos de mortos e toda imundícia. Não é uma visão agradável. A religiosidade tem essa consequência. Ela torna exteriormente o comportamento de uma pessoa bonita. Mas dentro do coração, que é onde importa, não muda nada. E deixa eu lhe dizer, por que não vale a pena viver uma vida de religiosidade ao invés de uma vida verdadeira com Cristo? A religiosidade é como um paletó, que você chega domingo de manhã, o paletó está lá na porta da igreja. Você vem, chega, veste o seu paletó, está bonitinho, bem alinhado, limpinho. Você vem, adora a Deus com seu paletó, fica bonito para que Deus então aceite o seu louvor, e assim que termina o culto, você sai, chega na porta, tira o seu paletó, pendura na porta. Essa é a sua religiosidade. Você vai voltar a tê-la no próximo dia que você vier à casa de Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa a você. O paletó você pendura na porta. O coração não. O coração estará com você enquanto você coloca a sua cabeça no travesseiro. Ele estará falando. Você não tem como deixar o seu coração na porta. E no fundo, o que importa não é o paletó bonito que você coloca para vir na casa de Deus, mas em o coração que está 24 horas por você e durante toda a eternidade. É o coração que Deus quer. O erro daquele jovem foi esse. E além de tudo o que a religiosidade faz dessa forma,
ainda ela acrescenta uma coisa terrível. Em Lucas capítulo 18, se você puder abrir sua Bíblia comigo, versos 9 a 11, Jesus conta a história, uma parábola sobre 2 homens. E ele diz assim: e disse esta parábola, Lucas 18, 9 a 11, disse essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. Um era, vamos dizer, a elite não é religiosa daqueles dias, e o outro um homem desprezado. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Observe a oração dele: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Eles são roubadores, eles são injustos, eles são adúlteros. E o Senhor pode olhar para esse publicano que está ajoelhado aí na porta do templo: eu não sou como ele ainda. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo quanto possuo. O que ele tentou fazer? Ele pegou o seu paletó bonito, chegou diante de Deus e disse: Senhor, eu estou aqui porque eu mereço. Eu faço tudo isso. E o publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Você consegue definir quem vivia na religiosidade e qual foi o coração que Deus atingiu? A religiosidade apenas nos torna orgulhosos. Tudo o que eu fiz, Deus nos torna humildes. Faltava aquele jovem aquilo que a religiosidade não podia dar para ele. Sabe qual é a principal luta de alguém que pode estar tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe? É a luta contra essa religiosidade. Lute contra a aparência. Lute contra aquilo que está apenas por fora. O que você realmente precisa lutar é por aquilo que atinge o coração. E não só a aparência, é aquilo que começa por dentro, que te humilha, que te bota de joelhos diante de Deus, reconhecendo: tem misericórdia de mim, um pobre pecador, miserável pecador que sou, e não o orgulho daquilo que nós fazemos. A religiosidade forma orgulhosos, mas quando Deus age no coração, forma humildes. Foi isso que faltou àquele jovem. Em segundo lugar, voltando ao capítulo 10 de Marcos, o verso 21, quando Jesus se volta para aquele jovem, ele diz: e Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Você notou o que as riquezas tiraram desse jovem? Tão perto, mas tão longe por causa das suas riquezas. Observe o que o amor pelas riquezas desse mundo tirou desse jovem. Nessa manhã, o pastor Carlos bem falou, o dinheiro não é o problema, não é? O problema é qual? O amor ao dinheiro. Esse é o problema. O problema não eram as riquezas dele, quais eram realmente as dificuldades dele, eram o seu amor pelas riquezas. O que Jesus fez foi identificar o ídolo no coração dele. Sim. Nota o método de Jesus. Jesus não começou pelo comportamento dele. Jesus começou por identificar o ídolo no coração dele. Jesus começou por apontar para o coração dele. Jesus nem comentou sobre aquilo que ele diz: olha, eu estou fazendo isso desde o início, Senhor, desde a minha mocidade. Jesus já vai direto no coração. Ok, você está fazendo isso, então vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Então vem e me segue. A escolha que aquele jovem fez demonstra bem o que havia no coração dele. Eu quero dizer, pelo menos, 3 coisas que fizeram aquele jovem estar tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. Eu gostaria que você identificasse essas coisas e examinasse o seu próprio coração, para que isso não aconteça com você. Primeiro, aquele jovem demonstrou ter mais interesse pela sua posição social do que por sua posição espiritual. Ele demonstrou ter mais zelo por aquilo que os outros pensavam dele, pela sua posição na sociedade, do que por sua posição no céu. Olha que coisa terrível. As pessoas podem ter mais zelo pelo seu lugar nesse mundo do que pelo seu lugar no céu. Isso é uma tragédia. As pessoas podem ter mais zelo por aquilo que as pessoas nesse mundo as consideram do que por aquilo que Deus as considera.
Ele levou em conta tudo que possuía, mas esqueceu do que faltava. Esse foi o pecado dele. Ele levou em conta tudo quanto ele tinha, mas esqueceu daquilo que realmente importava e que ele não tinha. Em Mateus 16, Jesus disse palavras semelhantes ao falar assim, versos 24 a 26. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E olhe bem o que Jesus diz. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Ele está dizendo assim, enquanto nós estamos lutando por um lugar nesse mundo, Deus está nos oferecendo um lugar no céu. E nós trocamos o lugar no céu por um lugar nesse mundo. O que aquele jovem fez foi isso. Para manter as aparências nesse mundo, para manter o que as pessoas pensavam dele, ele desprezou o seu lugar no céu. Para manter tudo aquilo que estava tão arraigado no coração dele, a sua posição pessoal e as suas riquezas. Ele ficou com isso, ao invés de ter uma posição espiritual. Em Efésios, a Bíblia diz que Deus já nos vê assentados com Cristo no céu. Você consegue imaginar um lugar melhor que esse? Você já pensou sobre o céu? Já conseguiu refletir biblicamente sobre o céu? Por exemplo, eu aprendo na Bíblia que lá no céu não há mais lágrimas. Interessante isso. Que lá no céu não há mais dor. Que lá no céu não há morte. Você já perdeu alguém que você ama? Pois é, lá no céu nós vamos ter mais medo disso. Quando descobrimos que um de nossos familiares está enfermo, logo vem ao nosso coração o pesar, e se morrer? E se terminar a vida? E nos pesamos a respeito disso, mas lá no céu não há mais isso. Lá no céu é um lugar tão maravilhoso, que nós somos capazes de trocá-lo por um lugar nesse mundo. Foi o que esse jovem fez. Ele esteve tão perto disso, mas tão longe ao mesmo tempo. Em segundo lugar, a segunda questão que identificamos no coração dele é que ele preservou o que possuía na terra e não se preocupou em possuir bens no céu. Mateus capítulo 6, versos 19 e 20 dizem assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Ele estava tão preocupado com aquilo que ele possuía neste mundo, que ele jamais se preocupou em guardar bens no céu. Agora deixa eu dizer a você, talvez a forma mais trágica que nós fazemos isso, e foi o que aquele jovem fez, é quando nós usamos a nossa vida para unicamente adquirir bens nesse mundo e esquecemos dos bens celestiais. Quando nós usamos a nossa vida para adquirir tudo que possuímos nesse mundo, não estou dizendo que isso é errado, mas o errado está em desprezarmos aquilo que um dia poderíamos encontrar no céu. Quando você dá mais valor ao seu trabalho e aos seus bens do que à sua própria família. Quando você está mais preocupado em angariar bens do que ver os seus filhos no céu. Porque deixa eu ser sincero com você. O seu carro bonito, a sua casa fantástica e tudo que você adquiriu vão ficar aqui. Mas lá no céu, você pode reencontrar os seus filhos, o seu esposo e a sua esposa e todos aqueles que você ama, se você investir neles nessa vida. O que aquele jovem fez foi exatamente o contrário. Ele escolheu investir e dar aos seus coisas nesta vida do que investir e dar aos seus coisas no céu. Ele inverteu as prioridades. Então isso demonstra aquilo que concluímos em terceiro lugar. Aquele jovem com isso revelou o Deus que alimentava o seu coração. Mateus 6:21 diz que onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Olhando para esse jovem e olhando para a minha vida, eu chego a pensamentos que me trazem preocupação. Que é o pensamento de vir à casa de Deus
não pensando em Deus. Eu estou olhando para você, eu vejo os seus olhos, mas eu não sei o que você está pensando. Sua mente pode estar a quilômetros e quilômetros daqui, e sua mente, se está a quilômetros e quilômetros daqui, o seu coração também está. Nós podemos estar tão perto de Deus e tão longe. Nós também somos culpados desse pecado. Tão próximos e tão longe, porque onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Esse foi o pecado daquele jovem. E para completar essa parte sobre ele, eu quero falar sobre o triste fim dele. O triste fim de um jovem que amou as suas riquezas. Verso 22 diz que ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ele deixou Jesus sem obter aquilo que ele mesmo desejava e aquilo que ele pretendia. Ele retirou-se triste naquele momento, mas olha só, uma tristeza muito maior estava para atingi-lo no futuro. A tristeza que ele sentiu naquele momento não se compara à tristeza de ser retirado da presença de Deus eternamente. Ele esteve tão próximo da vida, tão próximo da eternidade com Deus, mas ao mesmo tempo tão longe. Enquanto ele se afastava de Jesus, mais longe ele ficava, até que a morte o atingisse e não houvesse mais retorno. Eu quero usar alguns exemplos de pessoas que estiveram tão próximas de Deus, mas ao mesmo tempo tão longe, do que esse jovem, e que provou de muito mais coisas que esse jovem. Sabe quem? Você já encontrou alguém na Bíblia que teve mais privilégios do que Judas Iscariotes? Gente, são 3 anos e meio. Qual é o pregador que Judas Iscariotes ouviu por 3 anos e meio? Jesus. Quem é o pregador que esteve ao lado dele durante aproximadamente 3 anos e meio? O exortando, o ensinando, Deus junto dele. Ele dormiu onde Jesus dormiu, ele andou onde Jesus andava, ele comeu onde Jesus comia. Judas Iscariotes teve realmente privilégios incríveis que apenas 12 homens nesse mundo tiveram. Apenas 12 homens foram escolhidos para andar junto do Filho de Deus durante o seu ministério aqui na terra. E Judas era um deles. Tão perto, dentro de tão grandes privilégios. Mas Mateus 27 diz assim: então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. É trágico a forma que termina o relacionamento entre Judas e Jesus. O relacionamento entre Judas e a vida eterna terminou com a sua morte e a sua condenação. Judas esteve tão próximo da vida, tão próximo da eternidade, e encontrou a morte. É incrível. Não há como nossa mente perceber ou entender como isso é profundo. Alguém que ande tão perto da vida e encontre-se com a morte. Esse foi o caso de Judas. Em Mateus 7, um segundo exemplo, Jesus usa o exemplo de falsos obreiros. Olha só o que Jesus diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então ele diz assim: muitos me dirão naquele dia, o dia do julgamento: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Usavam o nome do Senhor, realizavam coisas em nome do Senhor, eram aparentemente servos do Senhor. Mas daí chega uma coisa: o Senhor não os conhecia. Isso é incrível. Eles aparentavam conhecer o Senhor, mas o Senhor não os conhecia, porque eles conheciam a iniquidade, não a santidade, e o Senhor tem apenas a dizer a eles: apartai-vos de mim, vocês nunca andaram comigo. Interessante. O terceiro exemplo está em Apocalipse capítulo 3, que é o exemplo da igreja em Laodiceia. Aquela igreja, dos versos 15 a 20, o Senhor olha para ela e diz o que ela estava dizendo dela mesma. Ela estava dizendo:
Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Mas o Senhor diz dela: não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu? Aconselho-te de mim que compres ouro provado no fogo para te enriqueças e roupas limpas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Sabe o que essa igreja representa? Representa milhares e milhares de igrejas hoje nesse mundo que falam de Jesus, que usam as palavras de Jesus, que têm até mesmo a Bíblia em suas mãos. Mas quando você lê o verso 20, está escrito assim: eis que estou à porta e bato. Espera aí. Aonde que Jesus está? A igreja está reunida. A igreja, ela diz ser abastada, rica, abençoada. Mas Jesus diz assim: eis que estou à porta e... Aonde que ele está? Ele está do lado de fora. Ele está do lado de fora e ele diz: se alguém ainda for capaz de ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu vou entrar. Mas o tempo todo ele esteve do lado de fora. Isso é religiosidade. Eles faziam tantas coisas, mas Jesus estava do lado de fora. Era o mesmo caso daquele jovem. Tão perto, Jesus batendo a porta, a igreja reunida, tão perto dele, tão longe. Ele batendo a porta, dizendo: olha, eu quero entrar, quero ter comunhão contigo, eu vou entrar, cearei com você e você comigo. Mas ninguém abre a porta. Eu não quero terminar esta mensagem com esse exemplo trágico. Eu quero terminar essa mensagem com um exemplo bom, para dizer o que nós precisamos fazer para que isso não aconteça. Abra sua Bíblia, o texto que lemos no começo do culto, Gênesis capítulo 32. Há uma lição incrível ali. Eu estou terminando, apenas alguns minutos mais. Em Gênesis 32, é a história do encontro, não é, de Jacó em Peniel. Ele encontra que o Senhor... Eu vou fazer um resumo aqui do que é esse encontro aqui. Durante a luta de Jacó com o anjo, a Bíblia diz então que Jacó, ele prevaleceu contra o anjo quase todo o tempo. Só apenas no final da luta, já pela manhã, é que o anjo toca a sua coxa, desloca e vence Jacó. Você já entendeu o que isso significa? Jacó significa o suplantador. Durante toda a sua vida, até aquele momento, Jacó venceu Deus. Sim. Jacó, com a sua malandragem, suplantando seu irmão Esaú, suplantando seu pai, enganando, através da sua forma enganosa de agir, ele conseguiu suplantar muita gente, e Deus deixou. Jacó aprendeu a ganhar dos outros na sua malandragem, na sua forma de agir. Aqueles primeiros momentos da luta é um reflexo disso. Jacó, na sua forma de agir, suplantando até mesmo Deus. E ali, aquele anjo, ao se permitir vencer por Jacó até aquele momento, ele estava transmitindo uma ideia. Deus estava se mostrando fraco, permitindo que Jacó fizesse isso. Mas foi apenas um toque, e Jacó foi derrotado. Ele estava ensinando, Deus havia se mostrado fraco, vamos dizer assim, durante toda a vida de Jacó. Mas apenas um movimento de Deus, e Jacó foi por terra. E aprendeu que Deus era muito mais poderoso do que ele imaginava. Até aquele dia, Jacó fez tudo de acordo com aquilo que era o interesse dele. Mas daquele dia em diante, Deus mudou tudo. O encontro não foi em vão. O encontro não foi perdido. Sabe, daquele dia, Jacó pagou um preço muito alto. Altíssimo. Ele lutou durante toda a noite com o anjo, até que ele o abençoou. Ele saiu de lá manco, mudou o seu nome, mudou a forma que os judeus comiam a carne, eles não comeram mais aquela parte dos animais. Ele saiu de lá derrotado, mas ao mesmo tempo, ele nunca foi tão vitorioso. Lembra quando Paulo diz que quando sou fraco é então que sou forte. Enquanto você quiser ganhar a guerra com Deus, você vai perder. Vai.
Enquanto eu quiser mostrar que eu sou mais forte que Deus, eu vou perder. Eu só vou realmente ser abençoado o dia que entender isso. Que Deus é muito mais forte do que eu. E o preço a ser pago, mesmo que seja alto, deve ser pago. Em Mateus 5, 29 e 30, o Senhor disse assim: se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Ele está dizendo assim: o pecado é algo tão terrível, estar longe de Deus é algo tão terrível, que é preferível perder minha mão e o meu pé e andar nesse mundo como um manco e aleijado, do que estar longe de Deus. É muito melhor sofrer a perda e as consequências e andar com o meu Deus, do que continuar enganando como Jacó e longe de Deus. Em segundo, não desista, apesar das suas falhas e fraquezas. Jacó foi um homem, em certa forma, terrível. Muitas falhas. Enganou o irmão, enganou ao pai, suplantou muita gente. Mas o final da sua história demonstrou que Deus venceu. Quando Pedro nega o Senhor Jesus, parece que está tudo perdido, mas ao contrário disso, Deus demonstrou, quando Jesus reergueu Pedro, em João 21, que apesar de todas as falhas e fraquezas de João, Deus o havia abençoado. O texto que eu citei, de 2 Coríntios 12, 9, é o texto onde Paulo pede por 3 vezes que Deus afaste dele o espinho na carne. E por 3 vezes Deus diz não. E a resposta foi: a minha graça te basta. Gente, andar perto de Deus nos basta. Eu não preciso dos elogios desse mundo. Eu não preciso da posição desse mundo. Eu não preciso daquilo que o mundo diz que eu tenho que ter. Se o mundo diz que eu tenho que ter uma casa em tal lugar, eu não preciso dela. Se ele diz que eu tenho que ter tal carro, eu não preciso dele. E nem se o mundo diz que o melhor celular do mundo é esse e que eu estou perdendo sem tê-lo, eu não preciso dele. Não. Eu preciso de Deus. Porque se eu não tiver Deus, eu posso ter todas essas coisas, mas não vai fazer diferença nenhuma. E por último, seja insistente. Não descanse até que obtenhas o que falta. Em Gênesis 32, 26 está escrito: e disse: deixa-me ir, porque já a alva subia. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Foi isso que o jovem rico não fez. Ele perdeu as bênçãos e a eternidade. Ele deixou Jesus ir. Jesus passou, mas não fez diferença na vida dele naquele momento. Ele não fez o que Jacó fez. Nós precisamos nos agarrar em Deus, nas coisas de Deus e na confiança nele com todas as nossas forças. Precisamos andar perto de Deus até que nada mais importe. Nada mais importe. Eu preciso andar perto de Deus até que o meu orgulho não importe mais. Eu preciso andar perto de Deus até que as feridas cicatrizem e eu não as sinta mais. Eu preciso andar perto de Deus enquanto o meu coração quer que eu ande em outro sentido. Eu ando perto dele. Insista. Lute. Eu vou lhe dar uma razão apenas. A alma é sua. E é a única que você tem. A vida é sua. E é a única que você tem. Porque quando terminar essa vida, o que você fez, você fez. E o que você não fez, você nunca mais fará. Aquele jovem teve uma oportunidade apenas e desperdiçou. E você que está conosco nessa noite, que não conhece Cristo, pode deixar a oportunidade passar também. E nós que já conhecemos Cristo, o arrebatamento está às portas. O que fizermos já teremos feito quando o arrebatamento acontecer. E o que não fizemos nunca mais faremos. Andemos perto de Deus, irmãos. Não vivamos em religiosidade,
mas com um coração que está disposto a ouvir o que Deus quer de nós, por mais duro que seja. Esse é o caminho que Deus quer de nós. Firmes na sua casa, firmes com o Senhor, não desperdiçando aquilo que Ele nos deu. Não andemos tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. Andemos perto do Senhor e perto do seu querer para a nossa vida. Vamos fechar os nossos olhos, orar nesse momento, enquanto vocês estão de olhos.